Doutores, vamos então entrar na resolução 210, que trabalha com pesos e dimensões. Eu vou até colocar o título no quadro para você, porque assim, essa resolução, moçada, a resolução 210, eu particularmente gosto de falar com os senhores que nesta resolução, olha que importante, nesta resolução, na 210, você tem que ver coisas. Caminhões, o que vai ser? Um reboque, um semi-reboque, acoplado a um caminhão-trator, por exemplo, e por aí vai. Então, eu acho muito mais didático estudar a resolução 210 aplicada. Tudo bem? Nós veremos muita coisa na tela aqui. E aí, para a galera que tem o material, por favor, acompanhe necessariamente pelo material ali que você tem de aula. Então, olha só. Resolução 210. A resolução 210, basicamente, ela regulamenta o quê, Pedro? Olha só. Peso e dimensões sem o quê? Sem autorização especial de trânsito. Pedro, qual que é o peso e a dimensão máxima que eu posso transitar com o veículo desde que eu não tenha AEC? Pois é, isto você tem que tomar cuidado. Nesta situação aqui, a resolução 210 ela vai regulamentar. Tudo bem? Então, quanto que eu posso transitar, por exemplo, com um veículo de carga, Pedro? Pois é, né? Então, você vai trabalhar com peso e com dimensões na resolução 210. Vamos trabalhar, então, basicamente? Eu trouxe ela toda esquematizada em desenhos aqui com você, e é assim que eu particularmente acho mais interessante que você estude. Então, tome bastante cuidado. Vem aqui comigo para a tela. Olha só. Aí eu coloquei para você, já iniciando, então, a nossa resolução 210, qual seria a largura máxima permitida e qual seria o quê? A altura máxima. Repare, largura máxima do veículo de 2,60 m e altura máxima de 4,40 m. Nesse aspecto, doutores, o que eu espero dos senhores no que diz respeito especificamente a isso daqui? A banca, ela já cobrou, inclusive, vem aqui comigo, a banca, ela inclusive cobrou, agora, na última prova que nós tivemos da PRF, a questão relativa a bicicletas. Nós veremos que a resolução de bicicletas ela é toda peculiar também, mas o que você precisa ter em mente é que ainda que a bicicleta vá acima do veículo, nós veremos que ela é uma exceção ao tamanho máximo de 50 centímetros, esta bicicleta ela deve obedecer a esta altura que a gente colocou aqui. Então, olha que interessante, volta aqui comigo. Nós temos essa largura e essa altura máxima regulamentada aqui. Logo, você tem que memorizar com certeza, porque isso aqui diz respeito a dimensões, largura e altura. Aí você vai dizer, Pedro, mas e no caso de comprimento? E no caso de comprimento? Pois é, doutores, no caso de comprimento isso vai variar um pouquinho, vai depender do tipo de veículo. Como vai depender do tipo de veículo, eu quero que você preste muita atenção no que eu vou dizer, ok? Então vamos lá. Comprimento total. O comprimento total, como eu já falei para os senhores, varia. Varia como, Pedro? Desta forma que eu coloquei aqui, de acordo com o tipo de veículo. Então, primeiro, quanto ao comprimento, veículo não articulado. Veículo não articulado pode ter tamanho máximo de 14 metros. Toma bastante cuidado, ok? A sequência, eu trouxe para você o quê? Olha esses tipos de veículos, ó. Os não, então volta aqui comigo, ó. Não articulado, no máximo 14 metros. Nos veículos que são não articulados de transporte coletivo urbano de passageiros, que possuam terceiro eixo de apoio direcional. Pedro, o que é terceiro eixo direcional? Tá aqui, ó. Vou até colocar uma caneta vermelha aqui para você. Olha só, ó. Este aqui é o terceiro eixo direcional, tá? Ele vira juntamente com o primeiro. Então, em se tratando de transporte coletivo que tenha esse terceiro eixo direcional, você vai afirmar que será no máximo de 15 metros. E quando a gente trabalha com veículos que também não são articulados de transporte rodoviário, que transportem passageiros na configuração de chassi 8x2, também de 15 metros. Então, olha só, vem comigo. Qual que é a separação inicial? Primeiro, nós temos a altura e a largura máxima.
Altura 4,40 m, largura 2,60 m. Pedro, e comprimento? Depende se o veículo é articulado ou não articulado. Se o veículo for não articulado, cuidado nesse caso, nós temos quando ele não for transporte coletivo de passageiros e quando ele for. Quando ele não for transporte coletivo de passageiros, 14 metros. Quando for de transporte coletivo de passageiros com terceiro eixo direcional ou até mesmo com configuração de chassi de 8x2, até 15 metros. É isso que a gente viu até agora. Então volta aqui comigo. Tá aqui, ó, a configuração de 8x2. Pedro, o que é a configuração 8x2 mesmo? Eu coloquei para você esquematizado. Ó. Nós temos 8 pneus de contato com o chão, mas apenas os pneus dianteiros é quem realizam a tração. Por isso que é 8, por isso que vem a ser 8 por 2. Ok? Então, bastante atenção em relação a essa parte aí em específico. Vamos avançar? Letra C. Veículos articulados de transporte coletivo de passageiros. Pedro, então se tiver articulação. Então nós vimos primeiramente os veículos não articulados e agora nós estamos vendo os veículos que são articulados, como por exemplo os ônibus do tipo sanfona, que eles chamam. Tamanho máximo de 18 metros e 60. O mesmo vale para veículos articulados com 2 unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque. Então, caminhão-trator e semi-reboque pode ter tamanho máximo de quanto, Pedro? 18,60. Então, olha só, saiba diferenciar, moçada, basicamente, o que eu diria para você que são importantes essa questão relacionada à sua prova. Como que isso pode aparecer? Eu sempre falo para os alunos que na didática, pelo menos na minha forma de ensinar, eu gosto muito de usar um provérbio do Sun Tzu, não é? Dividir para conquistar. Então, olha só, nós temos veículos convencionais, veículos que não são de transporte coletivo de passageiros, não é? Neste caso, nós temos tamanho máximo de 14 metros. Pedro, mas e se for de transporte coletivo de passageiros não articulado? Tamanho máximo de 15 metros. E aí eu já falei para você aqui que existem os articulados, neste caso, seja veículo de transporte coletivo de passageiros, seja veículo de carga, com 2 unidades, 18 metros e 60. Agora nós vamos começar a piorar a parada. Vem comigo. Letra E. Veículo articulado com 2 unidades do tipo caminhão ou ônibus e reboque. Máximo de 19,80. Percebeu? Então aqui nós temos um reboque acoplado a um ônibus. Neste caso, 19,80. Veículos articulados com mais de 2 unidades, máximo de 19,80 também. Meus amigos, o comprimento máximo que a resolução permite aqui, esta resolução em específico, o comprimento máximo é de 19,80. É o máximo que se tem. Tá? Se nós formos extrapolar isso, aí sim eu preciso entrar em outras resoluções. Pedro, que outras resoluções? Moçada, pois é, aí nós entraremos, por exemplo, na 211, nós entraremos na 258 antiga, que virou 803, e por aí vai. Ok? Volta aqui comigo, portanto, um exemplo nesse caso, aqui citado para os senhores, é justamente o exemplo do bitrem. Ok? Vamos avançar. Parágrafo 1º. Parágrafo 1º, moçada, do artigo 1º, ele vai citar lá limite de comprimento de balanço traseiro. Olha que interessante, isso aqui é muito importante. Vem aqui comigo, só para esquematizar, para você não falar que eu não falei disso aqui no quadro, né? Doutores, quando você pega, por exemplo, um caminhão, então imagina, um caminhão, né? Quando a gente pega, por exemplo, um caminhão convencional, caminhão baú, por exemplo, né? Esse caminhãozinho, ele tem uma distância. Olha só como que é feita essa medição, doutores. Essa distância projetando o eixo central, eu vou da roda, tá? E eu vou medir essa distância aqui. Essa distância, ela é chamada de DEE, distância entre eixo. Enquanto essa daqui é chamada de BT, balanço traseiro. Tudo bem? Distância entre eixos e balanço traseiro. Esse balanço traseiro, moçada, no máximo,
deverá ser de 3,5 metros. No máximo de 3,5 metros. Lembrando que a regra é que esse balanço traseiro ele atinja 60% no máximo da distância entre eixos. 60% da distância entre eixos. Deu para entender? Pedro, a distância entre eixos, você pode me dar um exemplo? Posso. Imagine. A distância entre eixo de um veículo é de 3 metros. De 3 metros. Qual que é o tamanho máximo do balanço traseiro? Doutor, sabe que é 60%. 60% do quê? Da distância entre eixos. Nesse caso, salvo engano, 1,80 m. Confirma para mim. 60%, 3 vezes 0,6 dá quanto aí? 1,80 m. É isso. Beleza? É o máximo que a gente pode ter de balanço traseiro. Ok? Lembrando que o máximo limitado a 3,5 metros. Metros, é importante colocar aqui. Então, essa seria a ideia do que vem a ser balanço traseiro para você na prova. Dentro, obviamente, da resolução 210. Agora, volta comigo para a tela, olha só. Nos veículos de transporte de carga, até 60% da distância dos eixos, não podendo exceder a 3,5 metros. E aqui eu esquematizei e deixei tudo bonitinho para você no que diz respeito ao tema. Ok? Olha no segundo caso. Pedro, tem exceção a essa história aí dos 3,5 metros ou 60%? Tem, doutor, em veículo de transporte coletivo de passageiros. Quando a gente pegar o transporte coletivo de passageiros, vem aqui comigo. Quando a gente pega o transporte coletivo de passageiros, tudo vai depender de onde está alocado o motor desse veículo. Existem veículos de transporte coletivo de passageiros que o motor fica na posição dianteira, outros na posição traseira e outros ainda no meio. Então depende. Agora, quando eu trabalho com o motor na posição traseira, até 62%. Até 62% do que, Pedro? Da distância entre eixos. Ok? Quando eu trabalho com o motor central, você tem até 66% da distância entre eixos. E, por fim, quando o motor é dianteiro, será até 71% da distância entre eixos. Isso para veículo de transporte coletivo de passageiros. Repare, existe diferença de limites para veículo de transporte de carga e veículo de transporte de passageiros. Então, como é uma peculiaridade muito específica, não tem jeito, é meio que memorizar. Você entendeu por que eu gosto dessa aula basicamente utilizando figuras? Isso facilita o seu estudo. Vem comigo para a tela mais uma vez. Olha só. Então, continuando. Nesse caso, eu esquematizei, então coloquei para você aqui atrás, ó. Motor traseiro até 62, motor no centro até 66 e motor dianteiro até 71%. Bacana, Pedro. Consegui entender. Olha o parágrafo 2º. A distância entre eixos, prevista no parágrafo anterior, será medida de centro a centro das rodas dos eixos extremos do veículo. Você já viu, né? Comigo, dos eixos extremos. Acabamos de esquematizar isso aqui para você. O balanço traseiro deve obedecer a ISO 1726, ok? Não é permitido o registro e licenciamento de veículos cujas dimensões excedam as fixadas, isso é meio óbvio, não é? Salvo uma nova configuração que seja regulamentada pelo CONTRAN. E agora, vamos falar um pouquinho a respeito de peso, moçada. Falar de peso não tem jeito. É meio que memorizar mesmo. Tem que ter atenção aqui. Quais são os pesos, então, Pedro, que são efetivamente admitidos na resolução 210? Olha que interessante. Aqui, artigo 2º. O limite máximo de PBT, PBTC, na verdade ele colocou peso transmitido por eixo, nas superfícies das vias públicas são os seguintes. Vem aqui comigo, só para a gente diferenciar, né? Moçada, eu tenho que separar aqui com você o que vem a ser PBT, você já viu, na verdade, isso comigo, de PBTC e de peso por eixo. Vamos lá? Quando eu tenho um veículo que é não articulado, quando eu pego um veículo não articulado, a nomenclatura que nós utilizamos é peso bruto total. Agora, quando a gente trabalha com veículos que têm efetivamente essa articulação, que são articulados, aí peso bruto é total e
combinado. E o peso por eixo, não preciso nem dizer, né? É por eixo. Então vamos esquematizar isso aqui para você, para ficar um pouco mais plausível para que você entenda. Vamos lá. Nesse exemplo que eu te dei aqui, ó, nesse exemplo aqui da lateral, PBT, sem dúvida, porque ele é não articulado, peso bruto total. Agora, quando a gente pega combinação de veículos, como por exemplo um bitrem, não é? Quando você pega, por exemplo, lá, um bitrem, né? Você vai pegar lá, por exemplo, um bitrem bonitão, vamos colocar lá que ele tenha uma configuração diferente aqui, né? Vamos colocar aqui, ó, nas rodas traseiras, aqui ele tem a roda dianteira, e aqui imagina que ele tenha duas rodas traseiras. Ele vai ter o semi-reboque aqui, por exemplo, não é? Com duas rodinhas, e aqui ele vai ter, por exemplo, outro semi-reboque. Percebeu? Aqui nós temos 3 unidades. Então eu tenho o PBTC dessa, eu tenho o PBTC dessa, o PBT dessa, e eu tenho o PBT dessa. O conjunto de todos os PBTs gera o peso bruto total combinado. Então, quando você pega de cada unidade e soma tudo, neste caso, estamos diante do PBTC. E o peso por eixo, você vai verificar quanto que cada eixo aguenta. Peso por eixo, né? Então, cada eixo do veículo admite uma pesagem específica. Isso, inclusive, nós veremos na aulinha de tarde, quando a gente trabalhar depois esta resolução. Tudo bem? Ok? Fechamos, então, essa diferenciação feita entre elas, entre os pesos, e agora nós vamos entrar no texto mais uma vez. Vem comigo aqui, ó. Os limites máximos de PBT, peso transmitido por eixo, são os seguintes, ó. Peso bruto total ou peso bruto total combinado, respeitando a capacidade máxima de tração da unidade tratora pelo fabricante. Vamos lá. PBT para veículo não articulado. PBT para veículo não articulado, 29 toneladas. Veículo com reboque ou semi-reboque, exceto se for caminhão, 39,5 toneladas. Olha como é específico. Cara, não tem jeito, tem que memorizar, tem que meio que decorar mesmo. Essa é uma das resoluções que eu indico que vocês estudem um pouquinho antes da sua prova, justamente para apelar para a sua memória de curto prazo. Ok? Olha a letra C. PBTC para combinação de veículo articulado com 2 unidades, do tipo caminhão-trator e semi-reboque. Meus amigos, olha só. Se o comprimento for inferior a 16 metros, o caminhão e o semi-reboque pode ter até 45 toneladas. Agora, quando a gente trabalha caminhão, trator e semi-reboque em tandem triplo, com eixo em tandem triplo e comprimento total superior a 16 metros, 48,5. Pedro, mas o que é esse tandem triplo? Vem comigo. Tandem triplo, moçada, nós veremos inclusive isso lá na frente também, na 803, que é a nova regulamentação. Mas o tandem triplo, basicamente, ele é assim, ó. Você vai trabalhar com um eixo de veículo, mais um eixo aqui, mais um eixo aqui, e todos eles ficam em conjunto. Então, tandem triplo, aqui você teria, por exemplo, eu coloquei para você um tandem duplo aqui, ó. Existe o tandem triplo. Ok? Bacana? Então, existem essas diferenciações que você tem que fazer aqui. Neste caso, volta para a tela. Quando a gente trabalha combinação de veículo articulado com 2 unidades, caminhão, trator e reboque em tandem triplo, o comprimento será de 48. Detalhe, tamanho superior a 16 metros, 48,5. Olha como que isso vem a ser, doutores, específicos aqui para nós. Então, toma bastante cuidado com esse aspecto. Tudo bem? Bacana? Olha só. Letra E. Peso bruto total combinado, para combinação de veículo articulado com 2 unidades, caminhão, trator e semi-reboque, com eixo distanciado. E comprimento total igual ou superior a 16 metros. 53 toneladas. Doutor, se o eixo fica distanciado, nós veremos que o eixo distanciado é assim categorizado, nós veremos que quando ele está com uma distância acima de 1,20 m de diferença de um do outro, de distância um do outro, tá? Mas isso nós veremos lá para frente, ok? Peso bruto total combinado, de combinação de veículo do tipo caminhão e reboque, agora é caminhão e reboque, não é semi-reboque, inferior a 17,5, 45 toneladas. Combinação de veículo tipo caminhão e reboque, também reboque, ó, igual ou superior a 17,5, 57 toneladas. Esse é o máximo que a resolução admite. Tudo bem? Comprimento máximo 19,80, peso máximo 57 toneladas. Aí vem a analisar mais um ponto aqui que são importantes. Olha só. PBTC para combinação com mais de 2 unidades.
Pedro, você pode me dar um exemplo de veículo com mais de 2 unidades? Doutores, bitrens, por exemplo. Bitrem, você tem um caminhão-trator e 2, por exemplo, semi-reboques. E comprimento inferior a 17,50 a 45 toneladas. Pedro, mas e se for uma CVC, uma combinação de veículos de carga, CVC, com mais de 2 unidades, incluída a unidade tratora, cujo PBT é de até 57 toneladas. Olha só, ele deverá obedecer a alguns requisitos, doutores, e esses requisitos eu gosto de pleitear aqui para os senhores porque cai. Primeiramente, ele deve ter no máximo 7 eixos. Comprimento máximo de 19,80 e mínimo de 17,50. A unidade tratora tem que ser caminhão-trator. Deve estar equipado com freio conjugado entre si. Pedro, o que é freio conjugado? É aquele sistema de freios, doutores, que quando você aciona, todas as rodas elas são travadas. Então, o sistema de freios é bastante importante que você lembre, tem que ser freio conjugado. Falou de combinação de veículo de carga, tópico que a gente vai ver na resolução 211, que é a seguir, você vai ver que ela precisa necessariamente ter freios conjugados, ok? E por fim, acoplamento de veículos rebocados deve ser do tipo automático, acoplamento automático, reforçado com corrente cabo de segurança. E por fim, acoplamento de veículo articulado com pino-rei e quinta roda. Vocês vão ver já já comigo que diacho é esse tal de pino-rei e quinta roda. Ok? E aí nós temos o peso por eixo. Então repare, vem comigo. Nós vimos o PBT, nós vimos o PBTC em veículos que tenham mais de uma unidade, portanto no mínimo 2, não é? E agora nós vamos ver o peso por eixo, como que ele é admitido. E aí eu trouxe a figura, doutores, dos normativos trazidos pelo Denatran e pelo Contran. Você vai ver como é que isso se dá aqui na prática. Vem comigo para a tela. Olha só. Quando a gente trabalha especificamente... aqui, ó. Quando a gente trabalha especificamente com peso por eixo, agora nós vamos começar por eixo, com 2 pneumáticos, convencional. Meus amigos, 6 toneladas. Então, peso bruto por eixo, 6 toneladas, quando for eixo isolado. Peso bruto por eixo isolado com 4 pneus, aqui ó, 4 pneumáticos, 10 toneladas. Peso bruto por conjunto que tenha 2 eixos direcionais, tá vendo? Eixo direcional é porque todo conjunto de rodas vira juntamente. Nesse caso será de 12 toneladas. Ainda nós temos 2 eixos em tandem, lembra que eu falei para você? Distância para ser considerada tandem, aqui nesse caso, distância será entre 1,20 m e 2,40 m. Nesse caso, eles são acoplados por uma barra metálica ao centro. Tá vendo essa barra metálica ao centro, doutores? Isso aqui significa o tal do... volta aqui comigo. Isso aqui significa o tal do tandem, ó. Essa barra que liga os 2 eixos. Então, isso é importante. Avança. Vamos lá. Temos ainda 2 eixos não em tandem. Tá vendo que eles não estão interligados aqui, ó? Quando a distância entre os planos que contém o centro das rodas for superior a 1,20 e inferior ou igual a 2,40, que está aqui no cantinho, ó. Nesse caso será de 15 toneladas, aqui em cima de 17 toneladas em tandem. Tandem aguenta mais, tudo bem? Normalmente aguenta mais, porque elas estão fixadas por uma barra metálica a mais. Parágrafo 7 vai falar 3 eixos em tandem, ó. 3 em tandem será de 25,5 toneladas, lembrando as respectivas distâncias. Entre esses deve ser entre 1,20 m e 2,40 m. Muito cuidado com esse aspecto aí também. Parágrafo 8º. PBT em conjunto de 2 eixos, um dotado de 4 pneumáticos e outro com 2 pneumáticos. Está vendo aqui? Nesse caso, com suspensão especial, quando a distância entre eles, entre os planos verticais que tem o centro da roda, né, que é de onde a gente mede, se for inferior ou igual a 1,20 m, será de 9 toneladas. Se for superior a 1,20 m, será de 13,5 toneladas. Está vendo aqui, ó? O que muda entre as duas é a distância na qual elas estão posicionadas. Uma será de 9 toneladas e o outro será de 13,5 toneladas, propriamente dito. Doutores, eu sei que é chato, eu sei que é difícil, mas não tem jeito. Tem que memorizar. Por isso que eu falei, a 210 você acaba aprendendo como? Lendo um pouquinho antes da aula propriamente dito. Volta aqui comigo para a gente fechar, que é o artigo 2º-A, que inclusive ele foi modificado aí na resolução. Veículos de transporte coletivo de passageiros, meus amigos, também devem obedecer a algumas peculiaridades, limites máximos que a gente vai estabelecer aqui com você. Quais seriam eles? Primeiro, PBT e peso por eixo. Olha só. Veículo de transporte de passageiros, Pedro, o que ele deve obedecer? Se a gente pegar eixo com 2 pneumáticos, 7 toneladas.
Eixo com 4 pneumáticos, 11 toneladas. Eixo com 6 pneumáticos, 14,5. E com 8 pneumáticos, 18 toneladas. Tudo bem? Eixo duplo. Tudo bem? Nesses dois casos aqui. E em cima, aqui nesses dois, é eixo simples. Aí vem 2 eixos direcionais com uma distância entre eles de no mínimo 1,20 m, dotado de 2 pneumáticos cada. Nesse caso, 13 toneladas. E aí não se aplicam veículo de característica urbana, né? Obviamente, o transporte coletivo de passageiros tem que ser rodoviário para que atenda isso aqui, já que será viagens longas. Em se tratando de veículos de caráter urbano, moçada, por favor, destaque muito bem isso aqui, ó, o parágrafo único. Veículos urbanos de transporte coletivo de passageiros não se aplica em se tratando do artigo 2º-A. Ok? Nesse caso, vige o que está previsto no Código de Trânsito Brasileiro mesmo. Aí vem o limite de peso por eixo ou conjunto de eixos estabelecidos no artigo anterior só prevalecem se todos os pneumáticos de um mesmo conjunto forem de mesma rodagem e calçarem rodas do mesmo diâmetro. Meus amigos, eu não precisava, acho que nem dizer isso para você. Óbvio, para que seja aplicado todos esses elementos, você certamente deve se lembrar que esse norte, as rodas têm que ser iguais. Óbvio que as rodas têm que ser iguais. Será que a resolução precisava falar isso? Né? Então, nesse ponto da matéria, doutores, eu fecho, portanto, a resolução 210 nos tópicos que nos são, de fato, importantes. Ok? Na sequência, nós vamos trabalhar mais uma resolução, mas é assim, a 210, ela é o norte para a galera que, por exemplo, não tem a ET. Porra, Pedro, eu tenho um veículo, só que eu não quero transitar com a ET, eu não quero ir até o órgão executivo rodoviário de trânsito retirar essa ET. Nesse caso, você deve andar nos moldes da 210. A 210, ela serve verdadeiramente como uma resolução subsidiária. Se não tiver normativo específico, eu aplico a 210. Bacana? E assim a gente fecha, portanto, a 210. Claro que no materialzinho eu costumo colocar para você conteúdo mais rebuscado, para você deixar um pouco mais ativo aí a sua preparação. Bacana? Tamo junto e muito cuidado na 210.